Aquele bom dia, já estamos aqui na nossa live, porque só com Jesus, né, meu povo? Não tem outro caminho, não tem outra maneira. A gente precisa muito de Deus na nossa vida, principalmente para poder lidar com pessoas diferentes, com pessoas que realmente não têm o mesmo discernimento. E a gente precisa procurar esse discernimento. Então, todos os dias nós temos a oportunidade de buscar a palavra de Deus, de sermos pessoas que temos disciplina espiritual. Não sermos pessoas que simplesmente botam desculpa na boca e não faz aquilo que deve ser feito, né? Porque com Deus é diferente. Então, nós vamos para esse dia, nós vamos para a leitura hoje de 2 Crônicas 3, que diz: uma base forte sustenta qualquer propósito. Glória a Deus, né? Grandes construções começam com fundamentos certos. Salomão começa a construção do templo em Jerusalém. E o local escolhido tem um significado espiritual importante, né? O templo é construído com riqueza de detalhes e materiais poderosos. E o Santo dos Santos, ele é preparado, simbolizando a presença de Deus. E tudo é feito com excelência e reverência, porque o reino de Deus, ele tem ordem, ele tem disciplina. Deus, ele faz o dia e a noite por um propósito, né? Ele faz o dia e a noite para uma organização de tempo. Deus, ele faz os meses, os tempos, as gerações, porque ele tem um propósito. E é assim que Deus age, né? Ele age com ordem e com organização. E a gente vê desde lá de Davi organizando tudo para que o templo fosse realmente, ele fosse feito por Salomão com muita excelência. E olha só, vamos ler essa palavra, pedir ao Espírito Santo de Deus para trazer o discernimento e a sabedoria dessa palavra aqui. E diz assim: e começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. E começou a edificar no 2º mês, 2º dia, no 4º ano do seu reinado. E estes foram os fundamentos que Salomão pôs a edificar a casa de Deus. O comprimento em covados, segundo a primeira medida, eram de 70 covados e largura de 20 covados. E o pátio que estava na frente tinha 20 covados de comprimento, segundo a largura da casa, e a altura era 120. E por dentro revestiu com ouro puro. E a casa grande forrou com madeira de faia, e então revestiu com ouro fino, e fez sobre ela palmas e cadeias. E também a casa adornou pedras preciosas para ornamento, e ouro que era ouro de Parvaim. Também na casa revestiu com ouro e das traves e umbrais e das suas paredes e das suas portas, e lavrou querubins na parede. E fez mais a casa no lugar santíssimo, cujo comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e também a largura de 20 côvados, revestiu-a em ouro fino do peso de 600 talentos. 600 talentos, E o peso dos pregos era de 50 ciclos de ouro, e as câmaras cobriu de ouro. E também fez a casa no lugar santíssimo 2 querubins de obra móvel, e os cobriu-os com ouro. E as asas do querubim do seu comprimento eram 20 côvados, e a asa de um deles era de 5 côvados, tocava na parede da casa, e outra asa de 5 côvados tocava na asa do outro querubim. E também a asa do outro querubim era de 5 côvados e tocava a parede da casa, e essa também a asa dos 5 côvados que tocava a asa do outro querubim. E as asas desse querubim se estendiam de 20 côvados e estavam postos em pé, e seus rostos virados para a casa. Também fez o véu de azul, púrpura, carmesim e fino, e pôs sobre ele querubins. E fez também diante da casa 2 colunas, 35 côvados de altura, e o capitel que estava sobre cada uma, e era 5 côvados. E também fez cadeias de oráculos, e pôs sobre a cabeça nas colunas. E fez também 100 romãs, as quais pôs entre as cadeias. E levantou as colunas diante do templo, e uma à direita e outra à esquerda, e chamou o nome que estava à direita de Jaquim, e o nome que estava à esquerda de Boaz. Olha que lindo, Jaquim e Boaz, né? Muito lindo. A construção do templo começa, né? E você vê cada passo, né? Como é poderoso quando existe realmente todo um planejamento, toda uma ordem do Senhor, né? E olha que interessante.
O que a gente tira de ensinamento aqui? O fundamento define a construção. O templo começou no lugar certo. Nossa vida precisa ser firmada em Deus e deve estar diante daquilo que Deus quer. Até o local que a gente reside, o local que a gente está, vem também trazendo a graça do Senhor, né? O agir de Deus na nossa vida. Amém? Deus se manifesta em lugares preparados. O local tinha sido santificado espiritualmente, tinha um significado espiritual. Então Deus se move onde há preparação e reverência. Amém? E terceiro, excelência e honrar a Deus. O templo foi feito com o melhor. Devemos oferecer o nosso melhor a Deus. Construções espirituais, elas levam tempo. O processo foi cuidadoso e detalhado. Foi duradouro e a presença de Deus estava no centro de tudo. Então tudo tinha sido orientado por Deus. Deus estava no fundamento da construção. Então não era simplesmente uma construção qualquer. Era uma construção firmada em Deus. Era uma construção aliançada, alicerçada em Deus. Isso faz toda a diferença. Você entende isso? Então quando nós temos algo para Deus, nós devemos dar o melhor. Não devemos estar com desculpas ou justificando a nossa falta de coragem, a nossa falta de energia, porque quando nós estamos fazendo algo para Deus, nós devemos fazer o melhor que nós podemos fazer. Nós podemos dar uma excelência, um comprometimento, uma energia maior do que nós podemos fazer. Então o que você vai declarar hoje comigo? Deus é a base de tudo. Amém? Deus é a base de tudo, Deus é a base de tudo. Seja no seu trabalho, seja com os seus relacionamentos, seja com suas relações, seja com tudo. Deus é a base. Se a gente tiver Deus como fundamento e alicerce, tudo vai ser diferente, tudo é construído de forma diferente. Então nós devemos estar totalmente aliançados com o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça dele esteja sobre ti. Que a presença do Senhor hoje invada nossos corações, a nossa alma, que nós possamos acessar o melhor dessa terra através da palavra, através do agir de Deus, porque sem Deus nós não somos nada, nós precisamos dele para tudo. Amém? Então, que Deus te abençoe, que a graça dele esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Fica com Jesus.